Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Você que não é inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreve aí no canal, dá aquele tapa no like para que a gente possa aí crescer a nossa família maçônica. Meus queridos, eu tava fazendo vídeos, né, da minha historicidade em relação à vivência dentro das potências autocráticas. Mas ontem eu fiz um vídeo, né, interessante, né, um vídeo onde eu fiz um desafio que até agora não apareceu ninguém, viu, pessoal? E acredito que não vai aparecer. Os meus 10 mil reais não vou perder. Até porque nós sabemos que a gente não perderia o debate, né? Por isso que eu fiz o desafio, né, do Sobestado. Vocês sabem, acho que quando vocês verem assim, vai falar, já é a comédia, viu? Bem, mas vamos para o que interessa. O Marcos, nesse vídeo de ontem, o Marcos fez um questionamento, ele fez um desafio bastante interessante. Ele disse assim, Jair, o que garante, né, que a Glumb, né, não possa se tornar uma potência também dentro dos padrões das potências autocráticas? Eu gostei muito desse questionamento do Marcos e até respondi dizendo que ia fazer um vídeo. O interessante, Marcos e todos que estão inscritos no meu canal, o universo, ele parece que conspira para que a gente fale sobre certos temas, né? E eu sempre disse para vocês que os meus vídeos eu faço conforme a minha vivência, né? Conforme as coisas vão acontecendo, eu vou aqui esporadicamente dividindo com vocês, né? E quando comecei segunda-feira a falar sobre a minha história da maçonaria, dentro da maçonaria, e esse vídeo fugiu um pouco, né? Fugiu um pouco. Mas agora é necessário que a gente volte a falar sobre a minha história dentro da maçonaria autocrática. Fato é que ontem eu passei a tarde todinha conversando com o irmão. E o irmão fez vários apontamentos, não diferente do Marco, dizendo que hoje a Glumb não estar diferente das maçonarias autocráticas, se tornou uma potência mercantilista e etc. Esse irmão parece que ele está com um espírito triste, um espírito assim decepcionado, não, como se ele hoje fosse de certa forma o salvador, né? Que ele fosse o idealizador da maçonaria como vida orgânica, né? Como de fato uma vivência voltada dos princípios do que nós acreditamos, né? Bem, mas para isso, para que você possa entender todo esse enredo, todo esse diálogo que decorreu e que nós vamos também dar essa resposta bastante contundente, né, para o Marcos, é o seguinte. Como se você assistiu os vídeos, né, que eu falo sobre a minha história, não tinha como não acontecer o que hoje estamos vivenciando. Já dentro da própria instituição, quando eu estava dentro do próprio Grande Oriente, eu estava dentro do Grande Brasil, eu comecei a fazer manifestos contra o próprio sistema administrativo da instituição. Eu discordava plenamente, teve uma vez que eu falei que eu não acreditava que o grão-mestre não recebia benefício da instituição. Eu falei isso em loja legalmente constituída. Eu achava um absurdo o grão-mestre não ser sincero para os seus associados, não ser sincero para a eclésia. Porque o que a gente via era que o grão-mestre fazia viagens, né? O grão-mestre quase toda semana estava em Brasília e etc, etc, etc. O grão-mestre viajava todo o estado, visitando as lojas da jurisdição. E aí se nasce a indagação, como é que uma pessoa vai se dedicar tanto a uma instituição, tirar o seu tempo, né, dedicar o seu tempo a um trabalho e não ser remunerado? E dizer que não tem remuneração. Isso eu achei um absurdo, eu discordei disso plenamente. Eu achava coerente falar, dizer, prestar conta, dizer, olha gente, por ser grão-mestre eu tenho essa ajuda de custo aqui. A instituição ela sustenta as minhas viagens, mas não, o grão-mestre, o eminente grão-mestre do estado dizia que não, que ele que pagava suas passagens, etc, etc. Mas no decorrer do seu mandato foi descoberto que não era bem assim. Havia até por trás cartões corporativos. A própria instituição
concedia cartões cooperativos à sua família. Então havia um gasto sim, havia um desvio, né, financeiro em relação à sua própria vivência e o seu próprio bem-estar. Seria mais bonito falar para o povo que há sim uma ajuda de custo. Isso é muito costume dentro das instituições, né, que os grãos-mestres dizem que não ganha nada, né? Então se pergunta, quem é que paga as vossas viagens? Né? Quem é que sustenta essas viagens do Múcio quando viajou aí nos 200 anos, né? Nos 200 anos comemoração do Grande Oriente do Brasil? Foi ele que pagou do bolso dele? Nós sabemos que não, mas não seria mais bonito dizer que foi a instituição? Quem ia contrariar isso? Quem ia fazer manifestos contra essa atitude? De maneira nenhuma. Todo trabalhador é digno do seu salário. Vamos lá, vou já chegar aí. Então, uma das questões que eu levantei foi essa hipocrisia. E eu já falava dentro da própria instituição, né? Eu comecei a falar. Bem, um dado momento, eu comecei a falar de regularidade, comecei a falar de princípios da regularidade, comecei a falar de que era possível nós fundarmos uma loja maçônica independente, e tudo isso aí eu fui caçado, eu fui discriminado, eu fui chamado de herege. Né? Se fosse no tempo da fogueira, né, eu tinha sido levado à fogueira pela própria maçonaria. Eu fui tratado como herege, como desagregador e etc. Em um dado momento, eu comecei a usar essa ferramenta, né, que aqui é o YouTube. Eu comecei a usar essa ferramenta, já que eu não posso falar dentro do sistema, já que eu não posso falar dentro das lojas, porque a minha fala é cortada. Muitas vezes minha fala era cortada pelo venerável mestre, por uma questão de uma batida de malete. Era cortada a minha fala, não tinha direito à fala. Então eu comecei a usar esse meio aqui. Quer saber de uma coisa? Então eu vou para rua, eu vou para o público, eu vou falar essas incoerências. Aqui não se tem liberdade, aqui não se tem fraternidade, aqui não se tem igualdade, aqui não tem direito de expressar os seus pensamentos, tudo é uma mentira, tudo é falácia. A instituição se diz ser justa e perfeita, não tem do que mudar. Os irmãos têm que comungar, têm que acreditar, têm que viver como está. E eu não concordei. O meu espírito revoltoso, organizado, não concordou. Então vim para o YouTube. Então eu comecei a falar. Acompanha aí, você que vem me acompanhando há muito tempo, eu comecei a falar. Comecei a mostrar as incoerências, comecei a falar, a mostrar as arrogâncias, prepotências, e etc, etc. E um dado momento, eu comecei a falar que seria possível, dentro do que consiste a legalidade, dentro do que consiste o direito, conforme a tradição maçônica, conforme a regularidade naurista, que era possível fundarmos uma loja maçônica, né? Fora do sistema autocrático, fora do que consiste toda essa autocracia. Então eu comecei a falar, né? Comecei a divulgar, comecei a explicar dentro do meu canal que era possível, mostrando os princípios da regularidade, etc, etc. Um dado momento, algumas pessoas, alguns irmãos foram se simpatizando, alguns irmãos foram entendendo, foram despertando que isso era possível. Porque, meus irmãos, é muito difícil uma pessoa que está dentro da autocracia, ela ter esse despertamento. A maçonaria hoje da autocracia, ela não é diferente de uma seita fundamentalista. Fora da eu já falei até aqui, fora da maçonaria, para alguns maçons não há salvação. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Fora da maçonaria, para alguns irmãos não há salvação, só existe a sua instituição. É uma forma de condicionamento fanático, pode ter certeza. E aí nós começamos a trabalhar, nós começamos a falar, e alguns irmãos foram despertando, alguns irmãos foram entendendo, foram buscando. Se você percebe, aqui eu exercício, eu procuro não condicionar você, eu procuro levar você a pensar, eu procuro você a se tornar uma pessoa crítica, eu procuro despertar a tua potencialidade, eu procuro fazer você também tirar suas próprias conclusões, você ir beber na fonte, você buscar o conhecimento. Eu não falo aqui, eu não levo você a um condicionamento, eu peço que você estude, vá lá, verifique se eu estou falando verdade, estude o que seja regularidade na origem, estude os 12 pontos de reconhecimento, estude o que consiste a política, do que consiste os tratados de mútuo reconhecimento, e etc, etc, etc. A um dado momento, alguns irmãos foram se chegando e nos propôs, Jair, bora abraçar a causa,
Vamos fundar uma loja maçônica? Eu, rapaz, e eu falava nos meus vídeos, um dia que aparecer mestre maçom que queira fundar uma loja maçônica, eu tô dentro. E nesse tempo eu ainda estava já na grande loja do estado do Ceará, né? E o universo conspirou que um tempo antes eu fiz um vídeo em manifesto, né, a administração, né, do atual sereníssimo da grande loja, discordando do acréscimo, né, do que ele fez no seu contrato social. Acréscimo esse, obrigando os maçons a obedecer certas temáticas que eu achei muito fundamentalista, muita tendenciosidade e, de certa forma, o mesmo se blindando, o mesmo buscando a prerrogativa para si de um ditador. E eu saí em manifesto, eu fiz um vídeo, né, fazendo um estudo hermenêutico em relação aos textos dele apresentados, e isso caiu aos ouvidos do mesmo, e aí o mesmo quis me expulsar, né, me expulsar segundo a sua própria prerrogativa e o seu próprio entendimento. Porém, o meu venerável mestre da minha loja, na época, sabendo do meu conhecimento, sabendo que isso poderia acontecer, procurou conversar comigo em uma particularidade e disse que o que estava acontecendo, que eu poderia ser expulso sem direito à recíproca, à correlata, por prerrogativa do grão-mestre, mas ele sabia qual a atitude que eu ia tomar. Claro, eu ia para a justiça comum, por danos morais e constrangimento. Isso deve ter passado pela cabeça do meu venerável, né? Que eu não ia aceitar ser expulso sem ser ouvido, né? Sem tramitado e julgado, né? Eu não ia aceitar o autoritarismo, né, da própria instituição, porque eu vivo no Estado de Direito, eu tenho os direitos constitucionais também, a instituição não pode esquecer disso, né? Simplesmente fazer o que ela quer e etc. Então, o venerável me ofereceu o kit placê, né? E eu aceitei de bom grado, porque já estava ali encaixado, já estava sendo conversado a fundação da nova loja. Nós já tínhamos 3 irmãos já abraçando a causa. Irmão esses, que eu tenho o maior prazer de citar os nomes, foi esses 3 irmãos os maiores incentivadores para que pudesse acontecer, né? Essa dimensão que hoje está a Glumb não foi simplesmente por minha causa, porque se fosse por mim, sozinho eu não teria conseguido. E no decorrer, o primeiro a despertar foi o nosso querido e amado irmão Jarbinha, né? O Jarbinha foi o primeiro a abraçar a causa. Ele disse: meu irmão, tô dentro. Foi no tempo da pandemia, onde nós ficamos distantes das reuniões, e o próprio Jarbinha aqui chegou na minha casa e disse: meu irmão, minha cabeça tá meio voada, tô passando por um processo de revolução e etc, e eu tô acompanhando teus vídeos, eu tô acompanhando teu canal e eu tô vendo que tu tá com razão, e essa pandemia tá me mostrando isso. Não foi, o Jarbinha? Você mesmo disse, né? E meu irmão, vamos fundar uma loja, meu irmão Jarbinha, não é possível fundar uma loja só eu e você, é necessário 7 mestres maçom. É necessário que nós tenhamos 7 mestres maçom para que a gente possa fundar uma loja maçônica. Bem, mas ele abraçou a causa. E no tempo que ocorreu, foi mesmo no mesmo tempo que ocorreu, que eu poderia ser expulso, e ele mesmo me trouxe também, não só o meu venerável, mas como ele estava assíduo na loja no sentido, era mais próximo do venerável, porque o venerável era o padrinho dele, e aí ele que trouxe em primeira mão para mim que eu estava sendo cogitado para ser expulso. Mas aí o venerável se antecedeu, já, né, falei, e me ofereceu o kit placê. E o Jarbinha foi e aproveitou e pediu também o kit placê. Eu particularmente não paguei, não vou negar para vocês, o Jarbinha ainda pagou, né? E um outro irmão, que é o nosso querido amado irmão Lee, né, abraçou também a causa, e ficou nós 3. Nós ficamos como se ficássemos no deserto. Bem, pela pandemia não havia reuniões, né? Então a gente ficou estudando como nós fundaríamos a nova loja. E enquanto isso eu fiquei no YouTube, falando: olha, se aparecer mestres, nós vamos fundar a loja. E o universo começou a conspirar. E aí a gente foi reunindo os mestres, né? Havia 2 mestres, né? O meu filho e o meu genro, né? Adormecidos pelo Grande Oriente do Brasil. Resumidamente,
nós conseguimos, apareceu os 7 mestres maçons, 4 oriundos do Grande Oriente do Brasil, 5 oriundos da Grande Loja do estado do Ceará. 7 mestres maçons e 2 aprendizes, né? Um total de 9 irmãos. Nós demos a fundação da Guerreiros da Luz e da Liberdade 01, a primeira loja. E nesse intervalo, antes que fundasse a loja, eu e o irmão Jarbinha e o irmão Lee, nós deliberamos qual seria a nossa ideia de vivência maçônica. Um dos primeiros tópicos a ser apresentado foi uma ideologia: liberdade acima de tudo. Liberdade acima de tudo. Os irmãos teriam o direito de expressar os seus pensamentos, desde o aprendiz ao mais velho. Os irmãos não teriam direito de... Porque eu não ia viver aquilo que eu vivi na instituição. Então, um dos princípios básicos da loja era os irmãos terem direito à fala, poder expressar os seus pensamentos. Até política, até em termos de ideologia política. Ninguém ia tirar o direito do irmão. A gente ia manter a ética no sentido de não haver discussão de política dentro de um templo maçônico. Nós ia seguir os landmarks, né? Essa era a ideia. Então fundamos a loja dentro de vários princípios, muito diferente do que consiste os princípios dos princípios administrativos. Veja bem, não confunda. Princípios administrativos. A regularidade na origem foi um dos principais pontos que nós abraçamos. Vamos ficar dentro da regularidade da origem de todas as potências que já existem, né? Buscamos os 12 pontos de regularidade, os 8 pontos de reconhecimento, os landmarks de Maquet, os 25. Esses eram os princípios da legalidade, da regularidade na origem, né? Era a única coisa que nós ficaríamos homogêneos com as potências maçônicas. Nós ficaríamos na mesma regularidade, potência masculina, não teríamos convivência com potências mistas, nem com potências femininas, ficaríamos dentro dessa regularidade da tradição maçônica, da maçonaria tradicional. Bem, mas a gente apresentou muitos tópicos diferentes. Tipo, foi apresentado pelo nosso irmão Jarbinha, que foi aprovado por unanimidade, que nós não íamos cobrar por iniciação a nossa loja, veja bem, a Guerreiros da Luz e da Liberdade número 1. A nossa loja, até então a gente não tinha o deslumbre de fundar uma potência maçônica. Até então, nós tínhamos a ideia. E que acreditarmos, eu particularmente acreditava que a coisa seria natural, a coisa ia fluir. Nós ia iniciar, nós ia levar, nós ia exaltar e daqui a pouco nós ia fundar uma potência maçônica. Isso era natural. Não teria como impedir, impedir esse crescimento. Porém, então foi determinado o seguinte: a Guerreiros da Luz e da Liberdade número 1 foi apresentada a proposta pelo nosso irmão Jarbinha, nós não iríamos cobrar por iniciação, por elevação e por exaltação, porque a gente estava saindo de um sistema altamente mercantilista, onde as lojas, né, exploram as pessoas nesse sentido, né, acreditamos nesse sentido e etc. Bem, vamos lá. Seria uma utopia da nossa parte? Bem, a gente ia ver no tempo. O tempo ia dizer se era uma utopia. Mas naquele mesmo momento, na fundação da própria loja, o nosso irmão Goldin apresentou uma possibilidade e o seu argumento foi aceito, quando ele disse: olha gente, não cobrar nada pela iniciação, e quem vai bancar o ágape? O Jarbinha, defensor dessa ideia, dessa utopia, não somos nós, meus irmãos. Parecia que era o mais rico da turma, né? O Jarbinha. Desculpa, viu, Jarbinha, mas tem que falar, né? Tu parecia ser o mais rico da turma, né? Não, nós bancamos, cada irmão ajuda ali no ágape, etc, né? Cada um dá R$50 e nós faz o ágape do irmão. Até porque os argumentos do Jarbinha foi um argumento contundente, um argumento sólido. Porque ele diz: se nós estamos convidando o cara, se eu convido a pessoa, eu tenho que pagar o banquete. É lógico, não é verdade? Tem lógica nisso na pessoa do Jarbinha, né? Que foi plausível. Ora, se eu estou convidando você para minha casa, não é nesse ditado? Quem convida paga o banquete? Então é isso. Então, se nós estávamos convidando o cara para entrar na maçonaria, nós tínhamos que pagar o banquete dele.
era razoável, eu concordei plenamente com essa ideia. Eu assinei embaixo. Mas o irmão Godin apresentou que ficaria um tanto difícil para nós, principalmente no começo da loja, que a gente teria que ter um templo, teria responsabilidade de água, de luz, etc, etc. Aí foi deliberado ali e foi colocada a sugestão. Bem, R$ 600 não, mas vamos 300, Jarbinha. O que você acha? R$ 300? Eu, né, que estava dirigindo a reunião, propôs. E aí, Jarbinha, o que você acha de R$ 300? Né? Não é um absurdo, todo mundo pode ajudar com R$ 300, etc. Pronto, foi determinado R$ 300. Lembra, Jonathan? Acho que o Jonathan está me acompanhando no meu canal ainda. O Jonathan foi um dos primeiros a ser iniciado. O primeiro foi o Gabriel, né? Pagou R$ 300. O Jonathan pagou R$ 300, o Antônio pagou R$ 300, muitos irmãos pagaram R$ 300, Felipe pagou R$ 300, etc. Muitos irmãos que foram iniciados nessa primeira loja pagaram R$ 300. Só que o primeiro ágape nós gastamos R$ 1.000. Da onde saiu o dinheiro? R$ 300 do candidato e o resto nós bancamos. O segundo ágape nós gastamos 1.300, né? E fora os custos do templo, certo? Que nós não pagávamos aluguel. Nós tínhamos um lugar onde nós não pagávamos aluguel, nós não pagávamos luz, nós não pagávamos água. Mas, porém, o universo não foi confortável conosco. O universo ele quis apresentar algo para nós. Vocês não é bem assim, não, essa utopia de vocês aí não, meu irmão. Como é que vocês vão tudo do bolso de vocês, né? Tudo do bolso de vocês? Bem, para mim estava tudo legal, né? Tava tudo legal. Não tinha obrigação de pagar mensalidade, né? Nós não pagávamos mensalidade, etc. Um dos pesos maiores para estar na instituição autocrática é essa questão de mensalidade, né? E nós não pagávamos mensalidade, etc. Para mim tava vivendo no céu, né? Maçonaria para mim aí show. Eu ajudava voluntariamente, etc. E os irmãos felizes. Contudo, foi acontecendo que a coisa foi tomando dimensão. Nós fomos iniciando, elevando, exaltando e foi tendo a ideia de fundar uma segunda loja. E já havia nascendo a ideia de criarmos uma potência, né? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que eu não posso deixar passar. No dia da reunião da fundação da loja, foi deliberado o seguinte: a possibilidade de nós fundarmos a loja, né, e se nós ficaríamos independentes, fora do sistema autocrático, foi colocado isso em pauta, ou nós viveríamos de fato independente, sem nenhuma jurisdição, começasse um novo movimento, né, fora das potências autocráticas. Foi aprovado por unanimidade que nós não iríamos nos filiar a nenhuma potência naquele momento. Nós íamos viver maçonaria conforme as nossas ideias estavam sendo apresentadas, de vida orgânica, sem cobrança mercantilista, sem exploração e etc, etc, etc. Essa é a ideia, né? Bem, mas a coisa foi acontecendo. Fomos iniciando, fomos elevando e fomos entendendo que havia uma possibilidade de nós fundarmos uma potência. Fundamos uma segunda loja e nesse caminho, o vídeo já está em 23 minutos. Meus irmãos, você me permite fazer outro vídeo, né? Outro vídeo. Aí eu já coloco hoje também, eu já posto os 2 vídeos hoje, ok? Já está com 23 minutos esse aqui, aí eu já posto o outro vídeo. Grava aí, peraí. No decorrer dessa história, né? No decorrer desse... foi desenrolando para mim não perder a meada, né? Vou ficando por aqui, te amo, sem te conhecer, até o próximo vídeo.